eu deixei ele para vocês estudarem em casa, né? O movimento gradualmente variado em canais. Chegaram a fazer aqueles exercícios? Ficou tranquilo aquele conteúdo? Sim. É bem fácil, né? Tem os exercícios resolvidos ali. Então, a gente vai passar agora para o nosso próximo item. Deixa eu fechar aqui. Muito lento o negócio. Professor, a prova vai ser semana que vem? Como é que vai ser? Isso, a prova vai ser semana que vem. É mais ou menos parecida com aquela que a gente fez, né? Do dia P1. São as questões que a gente viu em aula. É a partir da última prova, no caso, da próxima aula, depois da prova e em diante, né, o conteúdo. Exatamente. Tá bem, obrigado. Deixa eu mais um aluno. Então, hoje a gente vai entrar em estruturas hidráulicas. É um item que eu coloquei ali várias aplicações do escoamento forçado e do escoamento livre também. A gente vai começar com orifícios. Orifícios, então, são aberturas em reservatórios que ficam abaixo do nível d'água. Deixa eu pegar aqui a teoria. É que geralmente eu deixo tudo aberto quando eu começo a aula e hoje eu não fiz isso. Estou apanhando aqui com a lentidão do aula.
Vou mandar lá no WhatsApp, entendeu? Então, eu coloquei ali no aula o resumo da apostila do caderno universitário, né? Para a gente estudar agora. Deixa eu ver. Tem 2 vídeos. Vou compartilhar aqui com vocês. Cadê? Vou repetir aqui que eu vou deixar gravado lá na aula. Então, a aula de hoje, ela está gravada, né? A teoria está à disposição de vocês. Eu deixei alguns exercícios, 2 exercícios especificamente lá no aula para vocês fazerem, com prazo de 1 semana, não precisa sair correndo para fazer agora. Primeiro, vocês façam os exercícios que eu vou mandar. Vou mandar os exercícios resolvidos para vocês refaçam aqueles exercícios resolvidos. Aí depois tentem fazer aqueles que estão lá no aula. E na semana que vem eu tiro dúvidas sobre esses exercícios. Então essa vai ser a metodologia da aula de hoje. Na verdade, eu editei esse vídeo e não salvou a minha edição aqui. Eu editei ele ontem, podia ter gravado um novo, né? Muito bem, então vamos para a nossa... Tem uma explicação ali no vídeo, que é sobre isso que eu falei ainda há pouco, né? Que nesse item de estruturas hidráulicas, então eu coloquei várias aplicações do escoamento forçado e do escoamento livre. Esse aqui é o texto da apostila, né? Para vocês acompanharem, que eu coloquei lá no WhatsApp. E esse aqui está gravado. Muito bem.
Eu editei uma aula, gravei a... Não, é isso. Próximo aqui. Olá, eu sou o professor Humberto Duarte e na aula de hoje a gente vai ver um item que eu chamei de estruturas hidráulicas. Nesse item, que é o item 4 do nosso livro, eu coloquei várias aplicações do escoamento forçado. Então, a gente vai estudar orifícios, bocais, vertedores e assim por diante. Então, o nosso primeiro item, que é o 4.1, vai ser orifícios. O que a gente vai estudar em orifício? Então, orifícios, por definição, eles são aberturas nas paredes do reservatório e têm duas funções. Eles servem como medidores de vazão e também como extravasadores de vazão. E que aplicações que a gente pode falar aqui dos orifícios? Eles são utilizados nas mangueiras de bombeiro, né? Por quê? O que o orifício faz? O orifício, ele estrangula a seção, né? E a gente sabe que a vazão é o produto da velocidade vezes a área. Se eu estrangular a seção, eu diminuo a área. E como para nós a vazão é sempre constante, se eu diminuo a área, eu aumento a velocidade do jato, né? Para a vazão ser constante. Então, é isso que acontece numa mangueira contra incêndio, né? O jato é estrangulado e aumenta a velocidade e o bombeiro ele pode controlar o fogo de longe, né? Porque o jato tem um longo alcance. Que outras aplicações que a gente pode falar aqui? Por exemplo, os aspersores, né? O aspersor ele também tem um bocal lá na ponta, que nesse bocal a seção é estrangulada e aumenta a velocidade. Aí o jato sai com uma velocidade bastante elevada e ele é jogado contra o ar, e quando o jato se bate contra o ar, ele se quebra em gotículas, simulando a chuva. Então, um aspersor, também a gente usa essa teoria de orifícios e bocais, né? Então, são várias aplicações que a gente pode citar aqui de orifícios e bocais. Muito bem, então vamos ao nosso conteúdo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Muito bem, então, estruturas hidráulicas, orifícios. Então, aqui tem a definição. Vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui. Então, aqui está o nível d'água, né? No ponto 1, e aqui está o orifício, né? No ponto 2 é o orifício. Vamos ver o que acontece. Então, nós temos uma carga sobre o orifício, que eu chamei de H minúsculo. Esta carga é que faz a pressão para a água sair, né? E aqui no orifício, então, essa carga ela é muito importante, a gente vai estar sempre falando nela, e ela vai do nível d'água até o centro do orifício. E olha só o que acontece. Quando os filetes superiores tocam a borda do orifício, eles são empurrados para baixo. Quando os filetes inferiores tocam a borda do orifício, eles são empurrados para cima. Então, há uma contração da veia líquida no ponto 2. Então, na verdade, embora o orifício seja tenha esse diâmetro, o orifício que vai extravasar a vazão realmente vai ser esse da seção estrangulada. Então, esse é um detalhe muito importante que a gente vai ver ao longo do nosso conteúdo.
Então, a gente vai estudar aqui os tipos de orifícios, a gente vai ver pequenos e grandes orifícios. Então, a gente vai observar o seguinte, que um pequeno orifício, o que é um pequeno orifício? Um pequeno orifício é quando o diâmetro dele, se ele for circular ou se ele for vertical, a dimensão vertical, for menor que 1/3 desse H minúsculo aqui, for menor que 1/3 da carga sobre o orifício, ele é um pequeno orifício. Caso contrário, né, se o diâmetro, se ele for circular, ou a dimensão vertical, se ele for retangular, for maior que 1/3 de H, ele é grande orifício. Por que isso é importante para nós? Porque quando é um pequeno orifício, a vazão é pequena e a equação da vazão será uma. Quando ele é grande orifício, ele terá outra equação da vazão. Então, sempre que a gente aborda um exercício, um problema de orifício, a primeira coisa é verificar se esse orifício é pequeno ou grande, porque são equações diferentes, certo? Então, eu coloquei aqui abaixo os tipos de orifício, né? Então, pequenos orifícios, eu já falei, quando a dimensão vertical ou o diâmetro for menor que 1/3 de H, e os grandes orifícios ao contrário. Mas também a gente pode ter, quanto à natureza das paredes, orifícios de paredes delgadas, quando a espessura do orifício for menor que 1,5 vezes o diâmetro. Então, quando as paredes são delgadas, ele somente toca as bordas do orifício, né? No orifício de paredes delgadas. Agora, no orifício de paredes espessas, a espessura da parede é maior que 1,5 vezes o diâmetro. Neste caso, o jato adere às paredes do orifício, né? Então, muito importante, né, e talvez vocês já conheçam, né, o teorema de Torricelli. Então, o Torricelli ele partiu do pressuposto que é um pequeno orifício e que não tem perdas. Essa foi a primeira restrição, né, ou a primeira hipótese que o Torricelli se baseou para determinar o equacionamento do orifício, né? Então, para pequenos orifícios e sem perdas. Então, vamos analisar aqui o mesmo desenho, né? Olha só. O nível d'água está aqui, e aqui vai ser o nosso ponto 1. Então, a gente vai ter uma área, eu estou chamando a área de S aqui. Então, uma área S, vai ter uma velocidade V1 aqui, e aqui em cima a gente tem a pressão atmosférica, né? Só tem a pressão do ar sobre a superfície do reservatório. H minúsculo, que é a nossa carga sobre o orifício. E o H minúsculo sempre vai do nível d'água até o centro do orifício. Então, a gente passa o nosso referencial Z propositadamente no centro do orifício, né? E no ponto 2, é esse ponto que eu falei, onde ocorre o estrangulamento da seção, né? Que é a seção que realmente extravasa a vazão. Então, no ponto 2, a gente tem uma área S2, uma velocidade S2 e uma pressão P2. Só que, no caso que a gente vai estudar aqui, o orifício ele está escoando para a atmosfera. Se ele escoa para a atmosfera, a pressão no ponto 2 também será atmosférica. A pressão no ponto 2 só não será atmosférica se tiver um outro reservatório aqui, né? Mas no nosso caso, a gente vai partir desse pressuposto de que a pressão no ponto 2 é também atmosférica, porque ele está extravasando para a atmosfera, tá bom? Então, se a gente aplicar o teorema de Bernoulli sem considerar as perdas do ponto 1 para o ponto 2, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui, né? Z1, que é a carga de posição no ponto 1, mais P1 sobre gama, que é a carga de pressão no ponto 1, mais V1 ao quadrado sobre 2G, que é a carga de velocidade no ponto 1. Tudo isso vai ser igual à soma das três cargas no ponto 2, né? Z2, que é a carga de posição no ponto 2, P2, a carga de pressão no ponto 2, V2 ao quadrado, que é a carga de velocidade no ponto 2. Como não tem as perdas, então não tem o HF aqui, né? Então, o teorema de Bernoulli ficou bem simplificado desta forma. Então, vamos observar com detalhe esta questão. Olha só, como o reservatório está aberto para a atmosfera,
E quando o orifício também escoa para a atmosfera, no ponto 2, a pressão será a pressão atmosférica. Eu já havia falado isso. Então, eu coloquei aqui, né? Como no ponto 2 também está aberto para a atmosfera, a pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão no ponto 1, que vai ser igual à pressão atmosférica. Uma outra questão, como se trata de pequenos orifícios, a velocidade no ponto 1 é desprezível. Ou dito de outra forma, como o nível do reservatório não varia, a velocidade da água no ponto 1 tenderá a zero. Também a gente pode imaginar da seguinte forma, como o reservatório é tão grande em relação ao orifício, o nível do reservatório não varia, né? E a velocidade tende a zero. Então, a velocidade no ponto 1 tende a zero. Olha só como é que ficou simplificado o teorema de Bernoulli. Se a velocidade, a pressão no ponto 1 e no ponto 2 vai ser igual a zero, né? Vai ser igual à pressão atmosférica. A velocidade da água no ponto 1 tende a zero, então vai ficar que zero mais zero vai ser igual à carga de posição Z1 mais 0 V2 ao quadrado sobre 2G mais a carga de posição no ponto 2. Então, ficou bem simplificado, né? O teorema de Bernoulli. E olha só, se eu fizer Z1 menos Z2 igual a H, olha só, se eu fizer Z1 menos Z2 igual a H, o que vai acontecer? Como o eixo Z está passando pelo centro do orifício, H vai ser a própria Z1, né? Então, H, relembrando aqui que H a gente já definiu lá no início, né? Quando a gente abriu aqui a nossa aula, a gente definiu que H é a carga que vai do nível d'água até o centro do orifício. Então, Z1 menos Z2 é igual a H, e como a gente passou o eixo Z sobre o centro do orifício, né? Então, Z2 vai ser zero, Z1 vai ser, H vai ser igual a Z1. Então, na verdade, eu posso dizer que HO vai ser igual a V2 ao quadrado sobre 2G. Né? Então, ficou simplificada a nossa equação, ficou que H é igual a V2 ao quadrado sobre 2G. Outra questão importante é que a gente só tem a velocidade no ponto 2, então a gente não precisa usar esse índice 2 aqui, né? Porque só tem uma velocidade, não tem sentido usar esse índice 2. Então, ficou assim, ó. Eu passei o 2G para lá, ficou que V ao quadrado vai ser igual a 2G vezes H. Se eu extrair a raiz quadrada do V, eu tenho que extrair a raiz quadrada do outro lado, ficou que V2 vai ser igual a raiz quadrada de 2GH. Então, essa aqui é a famosa equação de Torricelli, né? Ela diz que a velocidade é igual a duas vezes, é igual a raiz quadrada de duas vezes G vezes H, vezes a carga sobre o orifício. A gente vai chamar essa velocidade de velocidade teórica. Por quê? Porque não tem as perdas, né? Na verdade, não existe velocidade teórica nem prática. Mas a gente está chamando essa velocidade de velocidade teórica porque não tem as perdas. E como não tem as perdas, a gente sabe que sempre existem perdas, né? Como para essa equação ela foi definida, foi demonstrada sem as perdas, a gente vai usar alguns coeficientes que representam essas perdas. O primeiro coeficiente que a gente vai usar é o coeficiente de velocidade CV. Então, na verdade, quando a gente considera que não tem perdas devido à velocidade, a gente está considerando que a partícula de água está caindo em queda livre, né? Mas isso não é verdade. A gente sabe que, à medida que a partícula de água se aproxima do orifício, ela aumenta a sua velocidade. A gente vai chamar de CV minúsculo, coeficiente de velocidade, igual à velocidade real divididos pela velocidade teórica. Né? Então, vai ser sempre o maior aqui pelo menor. Então, CV, o coeficiente de velocidade, eu vou usar C maiúsculo vezes V minúsculo, ele é igual à razão entre a velocidade real
divididos pela velocidade teórica, né? Um outro coeficiente que a gente vai usar é devido à contração do jato. A gente sabe, a gente já viu também que, na verdade, o jato, o orifício em que extravasa a vazão não é o orifício real, né? É o orifício da seção contraída, porque o jato, ao tocar a borda inferior do orifício, ele é empurrado para cima. E ao tocar a borda superior do orifício, ele é empurrado para baixo, ocasionando essa contração da veia líquida. E que a extravasão da vazão se dá por essa seção contraída, né? Então, a gente vai chamar de coeficiente de contração, justamente a razão entre a área contraída pela área real do orifício. Então, CC, que eu chamei aqui, é a área contraída do orifício, né? Então, o coeficiente de contração dos jatos, C maiúsculo C minúsculo, vai ser igual à área contraída, é C pela área real do orifício, né? E também existe um outro coeficiente, denominado coeficiente de descarga, que é C maiúsculo, D minúsculo. O coeficiente de descarga, ele é o produto dos dois coeficientes, CV e CC. Então, esses são os coeficientes que a gente vai usar, né? Recapitulando, a gente tem CV, que é a velocidade real pela velocidade teórica, né? E a gente tem CC, que é a seção contraída pela seção real, e CD, que é o produto dos dois coeficientes CC vezes CV. Como a gente sabe, a equação da continuidade ela é o produto da velocidade pela área, né? Então, olha só, como é que vai ficar a equação da continuidade para orifícios? Vai ficar assim, ó. Quando eu multiplico, então, eu sei que é a área contraída, né, que vai estrangular a vazão. Então, eu vou pegar a área contraída vezes a velocidade real, né? Então, a área contraída vai ser a S vezes CC. Né? Então, vou colocar aqui S vezes CC. E depois, a velocidade real, a gente sabe que ela é CV vezes VT. E VT é raiz de 2GH. Então, vai ficar assim, ó, CV vezes raiz de 2GH. Então, essa aqui vai ser a equação da vazão para pequenos orifícios. Então, CC vezes CV, a gente sabe que é CD, eu posso usar a equação desta maneira aqui também, né? Onde a vazão é em metros cúbicos por segundo, a área do orifício é em metros e a altura da água sobre o centro do orifício é medida em metros. Então, essa aqui é a nossa equação para pequenos orifícios. Agora, muito importante, um outro ponto importante, agora que a gente já sabe como determinar a vazão em pequenos orifícios, outro ponto muito importante é a perda de carga nesses pequenos orifícios. Por definição, a perda de carga ela é a razão entre... Aliás, desculpe, por definição, a perda de carga ela é a diferença entre a velocidade real, teórica e a velocidade real. Então, eu coloquei aqui, ó, HF é a diferença entre a carga de velocidade teórica, que é maior, né, menos a carga de velocidade real, que tem as perdas, né? Então, eu gosto de usar essa equação. E como aqui o denominador, os dois, das duas parcelas estão sob o mesmo denominador, né, 2G, eu posso colocar o 2G para lá multiplicando o HF, né? Ó, eu posso deixar assim, ou passar o 2G para lá multiplicando o HF. Então, a gente pode usar esta equação para orifícios e comportas. O que é uma comporta? Uma comporta é um orifício comporta, né? Então, aqui também fica um recado, né, que para comportas a gente pode usar o valor médio de CV de 0,7.
Então, esta é a equação da perda de carga para pequenos orifícios. Agora vamos estudar os orifícios de grandes dimensões. O que é um orifício de grandes dimensões? É aquele orifício cujo diâmetro, ou, se ele for circular, ou a dimensão vertical for maior que 1/3 de H. E H é sempre medido do nível d'água até o centro do orifício, né? Nesse caso, a carga será variável de faixa para faixa do orifício. Então, eu representei aqui um grande orifício e eu peguei uma área elementar desse orifício de altura dH e comprimento L, uma área tão pequena quanto se possa imaginar. E H1 vai do nível d'água até a borda superior do orifício e H2 vai do nível d'água até a borda inferior do orifício. Para essa área pequenininha, aqui, tão elementar quanto se possa imaginar, é válido a equação de pequenos orifícios. Né? Então, eu vou dizer que, então, para essa areazinha elementar, a equação do orifício vai ser aquela que a gente já viu. E se eu integrar aquela equação para todo esse orifício, de H1 até H2, eu vou ter a equação de grandes orifícios. Então, aqui está a vazão para aquela área elementar, ela é dQ igual a CD vezes L dH raiz de 2GH. Se eu integrar, então, se eu fizer a integral desse dQ, de H1 até H2, eu vou ter a equação para grandes orifícios. Eu já coloquei, essa demonstração está lá no nosso livro, né? Eu já coloquei ela aqui demonstrada. Então, a vazão, aliás, a equação para a vazão de grandes orifícios será igual a 2/3 de CD vezes a área S raiz de 2G, que multiplica H2 elevado na 2/3 menos H1 elevado na 2/3, dividido por H2 menos H1. Então, por isso que eu falei lá no início que, quando eu abordo um problema de orifícios, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se ele é pequeno ou grande. Por quê? Porque, dependendo, vai ser uma ou outra equação. Tá? Agora, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver a contração da veia líquida. Olha só, que interessante isso aqui. Quando o orifício está longe das paredes e do orifício, ocorre uma contração completa da veia líquida. Quer dizer que ocorre aquele fenômeno em todo o orifício. Os filetes superiores tocam a borda superior do orifício, são empurrados para baixo. Os filetes inferiores tocam a borda inferior do orifício e são empurrados para cima. Então, a gente vai ver, nesse caso, ocorre uma contração completa da veia líquida. Né? Porém, quando o orifício está junto de uma ou mais paredes, ou junto ao fundo, existe uma contração incompleta da veia líquida. Eu coloquei aqui em vermelho, né? A contração completa da veia líquida só ocorre quando o orifício está localizado a uma distância do fundo e das paredes laterais de, no mínimo, 2 vezes a menor dimensão. Muito bem. Contração. Então, a gente vai ver, a gente vai aprender a determinar, né, o CD quando ocorre contração incompleta do jato, tanto para orifícios retangulares quanto orifícios circulares. Então, quando ocorre contração incompleta do jato num orifício circular, o nosso CD vai ser igual a CD', que vai ser igual a CD, que multiplica 1 menos 0,15K, onde K minúsculo ele é o perímetro da parte onde há a supressão da veia líquida, dividido pelo perímetro total do orifício. Então, olha só que interessante. Nesse primeiro caso, né? Então, nesse primeiro caso aqui, o orifício ele está junto ao fundo, porém ele está longe das duas paredes, né? Então, o perímetro é a soma dos lados com o perímetro, que é a supressão da veia líquida. É só aqui na parte B. Aqui o jato sai reto. Aqui ele não sai, aqui não tem contração, né? Nesse lado B. Então, B é o perímetro, é a soma dos lados, onde há a supressão da veia líquida.
O perímetro total do orifício vai ser 2 vezes A mais 2 vezes B, né? Então, para este caso, K vai ser igual a B dividido por 2 vezes A mais B. Agora, nesse caso aqui, no segundo caso, o orifício está junto ao fundo e junto a uma das paredes, no canto, né, do reservatório. Então, onde é que está havendo supressão da via líquida? Aqui nesse ladinho, mais nesse, né? Então, vai ser A mais B. Então, A mais B, o K será igual a A mais B, dividido por 2 vezes A mais B. Nesse terceiro caso, o orifício é todo o fundo do reservatório. Pega as duas paredes mais o fundo do reservatório. Então, o perímetro onde a supressão da via líquida vai ser A mais A, né, 2 vezes A, mais B. Então, K será igual a 2 vezes A mais B sobre 2A mais B. Então, esses são os três casos em que pode ocorrer a supressão da via líquida nos orifícios retangulares. Então, a gente vai usar, quando o orifício for retangular e ele estiver junto a uma ou mais paredes, e junto ao fundo ou junto ao fundo do reservatório, a gente vai fazer a correção de CD para CD', usando essa equaçãozinha, e aí a gente vai ter os valores de K nessas três situações. Para orifícios circulares, o que muda? Muda a equação, né? Olha só. Então, para orifícios circulares, a equação de CD' vai ser igual a CD, que multiplica 1 mais 0,13K. Os valores de K estão aqui embaixo. Ó. Para o orifício junto a uma parede lateral, K é igual a 0,25. Para o orifício junto ao fundo, K é igual a 0,25. Para o orifício junto ao fundo e uma parede lateral, K é igual a 0,50. Orifício junto ao fundo e duas paredes laterais, K é igual a 0,75. Então, essas são as possibilidades para orifícios circulares, para a gente fazer a correção da via líquida, né? Da contração, desculpem, da via líquida. Então, aqui são os casos em que há contração incompleta da via líquida. Muito bem, nosso próximo item são os bocais, né? O que são os bocais? Os bocais nada mais são do que peças tubulares adaptadas aos orifícios e eles servem para dirigir o jato. Então, quando eu quero direcionar o jato, eu coloco um bocal, né? Uma característica muito importante dos bocais é que ele sempre se comporta como um pequeno orifício. Aqui eu coloquei uma classificação dos bocais. Quanto ao comprimento, de 1,5 vezes D até 3D são bocais. De 3D até 500D, tubos muito curtos. De 500D até 4.000D, tubulação curta. Mais de 4.000D, tubulações longas. Quanto à forma, os orifícios podem ser classificados em cilíndricos ou cônicos. Desculpem. Quanto à forma, os bocais podem ser classificados em cilíndricos ou cônicos. Os bocais cilíndricos, eles podem ser divididos em interiores ou reentrantes, quando parte do bocal fica no lado interno do orifício, né, fica para dentro do reservatório, ocasionando uma maior perda de carga e um CD menor. Então, e aí também, nesse caso, os bocais ficam para dentro do reservatório. Os cilíndricos exteriores, quando todo o bocal é acoplado na parte externa do orifício. A gente já vai ver agora uma figura para ficar mais claro. E também tem o bocal padrão. O bocal padrão é nada mais é do que um cilíndrico externo de comprimento igual a 2 vezes o diâmetro. Os bocais cônicos. Os bocais cônicos, eles se adaptam mais ao formato do jato e por isso eles têm menos perda de carga, né? Então, aqui coloquei um bocal cônico convergente, né? Então, já está direcionando, assim, o jato convergindo, né? Bocal cônico simples, bocal cônico com extremidade cilíndrica. Todos eles são convergentes. E aqui eu coloquei um bocal divergente. Agora vamos
entender como equacionar, né, os bocais. Então, a vazão dos bocais, ela é igual, os bocais eles se comportam sempre como pequenos orifícios. Então, a vazão vai ser igual à vazão dos pequenos orifícios. Então, a vazão para bocais vai ser Q igual a CD vezes a área raiz de 2GH. Então, vai ser sempre como um pequeno orifício. A perda de carga nos bocais também é igual como a gente determina nos orifícios. Tá? Agora aqui eu coloquei um gráfico, né? Aliás, um desenho com os valores médios de CV, CC e CD. Então, aqui, esses valores vocês vão usar no caso que estejam projetando o orifício, né? Ou um bocal. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro, ele é um orifício de paredes delgadas, né? O jato só toca a borda do orifício, e o CC é 0,62, o CV é 0,985 e o CD é 0,68. Então, isso aqui são valores médios para orifícios comuns em paredes delgadas. Depois, aqui a gente tem dois casos de orifícios internos. Esses dois aqui são internos. Por quê? Porque o bocal aliás, é interno, porque o bocal está entrando para dentro do reservatório. E a gente tem o de veia livre, quando o jato só toca a borda do bocal, né? E o de veia colada, quando o jato adere ao bocal. Então, quando o jato adere, vocês observam que tem uma coroa de depressão nessa seção estrangular. A seção estrangulada fica dentro do bocal, né? E tem essa coroa de depressão que succiona o jato. Então, vocês observem que os valores de CV, CC e CD são maiores. Aqui a gente tem um bocal cilíndrico externo, né? Então, aqui no caso, nesse primeiro veia livre, o jato só toca as bordas do bocal e aqui veia colada quando ele adere ao bocal. Depois aqui a gente tem, por último, um bocal com formato de sino. Então, esse aqui ele acompanha exatamente o formato do jato. Então, de todos que foram vistos aí em cima, este é o que tem menos perda, né? Então, ele tem maior CD. E aqui tem exercício de orifícios locais e vertedores, tá bom? Na sequência, a gente vai fazer estes orifícios. Então, esse era o conteúdo da nossa aula de hoje, que é do nosso item de estruturas, o nosso item 4.1, orifícios locais. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, de verdade, e que vocês tenham aprendido como equacionar os problemas de orifícios bocais. Sempre lembrando, né, que orifícios bocais ocasionando uma maior perda de carga nesse primeiro aqui. Então, esse aqui, na sequência, que vocês tenham aprendido como equacionar os problemas de orifícios, que é do nosso item de estruturas, o nosso item 4.1, orifícios bocais. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, de verdade, e que vocês tenham aprendido como equacionar os problemas de orifícios bocais. Sempre lembrando, né, que orifícios bocais eles são usados tanto como extravasadores de vazão como medidores de vazão. Então, um grande abraço para todos e todas e até a nossa próxima aula. Pessoal, só um pouquinho. Está usando o microfone. Tá pronto. Está usando a microfonia aqui.
alguma dúvida, algum comentário? Bom, tem os exercícios resolvidos ali, tem outros por fazer, tá? Eu acho que a gente pode assistir o próximo vídeo, que são os dessa aula também, que são os vertedores. Qual é a diferença entre os vertedores e os orifícios? Os vertedores ficam no nível d'água, os orifícios ficam abaixo do nível d'água. Mas ambos funcionam como extravasadores de vazão e também como medidores de vazão. Tá? Então, vou colocar aqui o vídeo dos vertedores. E depois também tem exercício. Como a aula está pesado, né? Está difícil de entrar para vocês e tudo mais, então é melhor a gente... E o Google Meet está funcionando bem, então é melhor a gente assistir aqui, né? Aproveitar esse tempinho da aula. Então, na verdade, os vertedores, eles ficam na superfície do líquido, né? Então, são aberturas nos reservatórios, eles também têm a mesma função que os orifícios, que eu dei uma pausa aqui para lembrar para vocês que eu coloquei o resumo do caderno universitário lá no WhatsApp também, tá? Que aí fica melhor para acompanhar o vídeo. Tranquilo? Tranquilo, professora, já baixei ele. Ah, tá ótimo. Tá bom de acompanhar, sim? Que é extravasar a vazão e também serve como... tem a mesma função que os orifícios, que é extravasar a vazão e também serve como medidores de vazão. Só que a diferença é que os orifícios ficam abaixo do nível d'água e o vertedor fica no nível d'água, né? Então, os vertedores ficam no nível d'água, enquanto os orifícios ficam abaixo do nível d'água. Basicamente, essa é a diferença. Então, a gente chama de L, que é a largura crista ou soleira do vertedor, e H maiúsculo a gente vai usar para carga sobre o vertedor. Na verdade, esse H ele é medido bem longe do vertedor. Tá? Por quê? Porque à medida que a água se aproxima do vertedor, há uma pequena sobreelevação e depois há um rebaixamento da veia líquida. Né? Quando passa pelo vertedor, há um rebaixamento da veia líquida. E os filetes que tocam a borda inferior do vertedor são empurrados para cima, havendo esta contração da veia líquida aqui. Né? Então, quando fica ar aqui embaixo, né, a gente diz que é um vertedor de veia livre. Nesse caso, P, que é a altura do vertedor, é maior que o nível da água depois que passa do vertedor, que é o P'. Né? E a gente diz que esse vertedor é de veia livre. Se eu colocar minha mão aqui, ela não vai molhar. Tá? Então, classificação dos vertedores. Quantas formas podem ser simples, retangulares, trapezoidais, triangulares, etc., ou seções combinadas, né? Retangular, trapezoidal e assim por diante. Quanto à altura relativa da soleira, a gente vai ter vertedores livres ou completo, que é esse caso aqui, onde P é maior que P', né? E vertedor afogado. Quando o vertedor afogado, P é menor que P'. Então, quer dizer que toda a barragem fica debaixo d'água, e toda ela é um vertedor. Né?
Esses vertedores afogados, que é basicamente uma barragem que fica abaixo do nível da água, elas são usados para regularizar o nível do rio, né? Quanto à natureza das paredes delgadas, que o jato só toca a borda do vertedor, e paredes espessas, quando a espessura é maior que 0,66 vezes a carga, e o jato adere ao vertedor nas paredes espessas. Tá? Quanto à largura relativa da soleira, então aqui eu desenhei um rio, um canal, né? E aqui tem uma barragem, aqui estão as ombreiras da barragem, as ombreiras que prendem a barragem à margem do rio, e tracejado ali é todo o vertedor. Nesse caso aqui, toda a barragem está funcionando com um vertedor, né, nesse primeiro caso. Então, a gente diz que ele é sem contrações da veia líquida. Agora, nesse segundo caso aqui, o vertedor está num dos cantos da barragem, né? Então, há uma contração da veia líquida, porque a água bate aqui para sair por aqui, né? Faz uma contração da veia líquida e aqui ela passa reto. Agora, quando o vertedor está no centro da barragem, tem duas contrações da veia líquida. A água vai bater aqui, nesse lado, e vem para cá, vai bater aqui e vem para cá. E aqui no centro ela vai passar livre. Então, sem contrações, quando toda a barragem é um vertedor, uma contração quando o vertedor está num dos cantos da barragem, duas contrações quando o vertedor está no centro da barragem. Então, essas são as três situações. Agora vamos ver os tipos de vertedores. Primeiro que a gente vai ver são os vertedores retangulares de paredes delgadas e sem contrações. Então, é o primeiro caso, né, que aquele primeiro desenho é igual, né? Ele é um vertedor retangular, as paredes delgadas, ele só toca aqui a borda do vertedor, e sem contrações, quando ele está toda a barragem é um vertedor, né? Então, Francis pegou a equação de grandes orifícios e usou um CD médio 0,2 e chegou a essa equaçãozinha, que a vazão é igual a 1,838, que multiplica L, que é a largura da pista soleira do vertedor, vezes a carga sobre o vertedor elevada a 3 meios. Então, essa é a equaçãozinha de Francis. Tá? Essa equação ela é simples, porém, ela é muito importante. Se vocês pegarem o memorial de cálculo de qualquer barragem, vocês vão encontrar essa equação ou a próxima. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, usar esse vertedor como um medidor de vazão, eu vou saber a largura do vertedor, basta eu medir a carga, o H, que é a carga sobre o vertedor. Como é que a gente faz isso? No rio. No rio, a gente tem uma régua liminométrica, né? Que é uma régua graduada, cravada na margem do rio, e ali todo dia alguém vai ali e lê, né? Lê qual o nível d'água. E eu sabendo, então, o valor de H, vou elevar na 3 meios, multiplicar por L, e multiplico por 1,838. Então, agora, quando tem contrações da veia líquida, a gente vai substituir o L daquela forma por L'. Tá? E quando tem uma contração da veia líquida, quer dizer que o vertedor está numa das margens do rio, né, ou do canal, aí então o L' vai ser igual a L menos 1/10 de H. Quando o vertedor está no centro da barragem, tem duas contrações. Então, L' vai ser igual a L menos 2/10 de H. Certo? Agora, vertedores de paredes espessas. Então, quando o vertedor é de paredes espessas, o jato adere ao vertedor. E aí a forma muda, ela vai ficar assim, que a vazão vai ser igual a 1,71, que multiplica L vezes H na 3 meios. Esta forma está demonstrada lá na apostila. Tá? Então, só o que muda é esse primeiro número aqui. Né? Esse aqui é paredes delgadas e esse aqui é paredes espessas. Tá? Aí também aqui a gente vai fazer a mesma correção da veia líquida.
Se ele tiver num dos lados do canal, L' vai ser igual a L menos 1/10 de H. Se ele estiver no centro da barragem, vai ter duas contrações, L' é igual a L menos 2/10 de H. Vertedores triangulares. Esses vertedores triangulares, eles são bastante utilizados como medidores de vazão, de pequenas vazões, né? Aliás, ele mede com precisão pequenas vazões. Por exemplo, numa estação fluviométrica, que é uma estação que mede a vazão de um rio. Às vezes dá uma chuvinha pequena, então vai mudar pouco a vazão. Mas esse vertedor vai acusar com precisão o valor da vazão, certo? Como é que é calculada a vazão? A vazão vai ser igual a 1,4 vezes a carga sobre o vertedor elevado nas 5 meios. Tá? Essa carga é medida do nível d'água até o vértice do vertedor. Certo? Então, o que a gente viu aqui, cada vertedor ele tem a sua fórmula, né? É só pegar a fórmula e aplicar. Cada vertedor tem a sua fórmula. Agora vamos ver o vertedor tipo Cipolletti. O Cipolletti ele pegou um vertedor e trapezoidal e usou um talude de 1/4. E ele concluiu que esse talude compensa o decréscimo da vazão devido às contrações da veia líquida nas laterais. E aí, então, a vazão total vai ser igual a Q2 mais 2 vezes Q1. Certo? Então, esses são os tipos de vertedor que eu coloquei aqui, e cada vertedor, então, ele tem a sua equação. Pessoal, então, da aula de hoje são esses 2 vídeos, né? Eu coloquei também os 2 lá no WhatsApp, para vocês não perder tempo ali no áudio, está lento o negócio. E também ele está a teoria e os exercícios resolvidos. Então, vocês façam aqueles exercícios, refaçam, né, os resolvidos. E eu deixei 2 também lá, para vocês resolverem. Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? As dúvidas vão surgir na hora de fazer, né, senhor? Sempre, né? Na hora de fazer que Sim. aparece. Então tá, qualquer dúvida, se tiverem, pode me chamar pelo WhatsApp, tá bom? Tranquilo. Boa noite, senhor. Boa noite. Aproveita esse tempo Boa aí para noite. fazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Tamar.